Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos falar a respeito sobre questão de o ateu, né, e a igreja adventista. Eu já ouvi alguns membros, né, adventistas falar que a única igreja que prega a verdade sobre a volta de Cristo. Então, esses membros adventistas, eles não estão preparados para falar a verdade sobre a volta de Cristo. E é tanto que esses membros adventistas, eles passam vergonha diante do ateu Jason Ferreira. Então, como eu já falei para os irmãos que eles inventam, né? Os mestres adventistas, eles gostam muito de contradizer o texto bíblico. Eles gostam de inventar para não passar vergonha. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para você é muito triste o que esses membros adventistas eles vão fazer com a verdade, tá? Vamos acompanhar aqui, vamos lá no canal YouTube para vocês me acompanharem. E até hoje o ateu Jason Ferreira ele quer resposta. O ateu Jason Ferreira ele quer resposta sobre esse texto que ele vai falar com os membros adventistas. E eu vou dar toda a resposta para o ateu, que eu vou fazer um vídeo. Tá na hora de eu dar a resposta para esses ateus sobre esse texto da volta de Cristo, tá? Então vamos aqui. Quero que você me acompanhe aí. Né? É uma vergonha em ver que esses membros, né, adventistas não aprendem, né, a verdade, né? Vamos acompanhar aqui, ó. Deixa eu passar a propaganda, né? Eu vou pular ali. Vamos lá. Onde que estavam os anjos lá então? Então, assim, no caso. Voltar aqui. Vamos lá. Escrito na Bíblia, a gente que acredita em Deus e acredita nas profecias, a gente crê que elas vão se cumprir, né? Que elas são verdadeiras. Então Jesus prometeu: eu subirei ao céu, né? Ao Pai, mas eu virei outra vez. E quando eu voltar, eu levarei vocês para morarem comigo. Quando você fala assim, e voltarei e levarei vocês, vocês quem? O povo de Deus. Ele estava falando com quem naquele momento ali? Que somos nós, né? Não, eu digo assim, mas no momento quando ele estava falando dessas palavras, ele estava falando com quem? Com os discípulos. E ele falou que ia voltar para buscar quem? Voltar para buscar os discípulos que acreditam e todos aqueles que acreditassem nas suas promessas. Jesus falou que voltaria, por exemplo, na época em que os discípulos estivessem vivos, né? Por exemplo, você vê que ele fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 27, 20, 28, se não me falha a memória, ele fala assim: alguns dos que aqui estão não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem. Aí eu pergunto, os discípulos morreram, Jesus não voltou como prometeu naquela época, enquanto os seus discípulos estivessem vivos. O que aconteceu? Agora você me pegou que eu esqueci agora. Mas tem a Bíblia aí, não tem? Tá vendo, irmão? Então, não teve resposta, né? Não teve resposta para responder para o ateu. Então, o que esses membros aprendeu sobre a volta de Cristo para passar uma vergonha dessa diante do ateu. Veja só o que eles vão inventar para poder matar, né, a verdade que o Jason está falando aí, né? E eu vou dar resposta para o ateu, para desmascarar os ateus. Então, o ateu, ele quer resposta, e eu vou dar para o ateu. Por mais que você mostre a verdade, não adianta para os ateus, tá? Por mais que você mostre a verdade para os ateus, não adianta. Mas o importante é a gente mostrar a verdade, dar resposta para o ateu, para libertar alguns que estão na dúvida. É preciso nós, né, manifestar a justiça, a verdade, tá bom? Olha só.
Realmente, muitas coisas aconteceram, né? Mas muitas coisas que estão escritas na Bíblia são figurativas e outras são literais. Mas- Então, quando Jesus falava, algumas vezes... Peraí, eu tô sentindo que você não é do Brasil. Você é de onde? Sou da Colômbia. Colômbia, que legal. Fazendo missão no Brasil. Estamos. A gente está trabalhando, né? Legal. Então, assim, muitas coisas das que Jesus falava, ele falava, né? O que agora eu falo, vocês não entendem agora, mas entenderão depois. Isso. Então, algumas foram literalmente para cumprir-se na época e outras eram proféticas, né? Então, por exemplo, muitas promessas, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala que nós que veremos a volta de Jesus e seremos transformados. Mas olha aí, ele já morreu. E aí, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Então, por que Paulo falou assim? Porque ele estava se referindo ao que se cumpriria no futuro. Mas quando Paulo se coloca na posição dizendo que vai acontecer naquela época, porque eles já estavam vivendo os últimos dias, os últimos séculos, É porque ele acreditava em sua salvação. mas o Espírito Santo não estava ali testificando ao coração deles, dizendo que o Cristo iria voltar naquela época. Sim, claro. E por que não voltou? Ele realmente, ele prometeu que iria voltar, mas muitas profecias ainda não se cumpriram. Mas, por exemplo, Jesus, quando falou assim, né? Ele falou, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória, para dar a cada um segundo as suas obras. Aí eu pergunto, isso não é figurativo, isso é literal, porque os discípulos teriam que ver, eles teriam que estar vivos. Aí eu pergunto, mas onde isso aconteceu na Bíblia? Aconteceu. Aonde aconteceu? Olha, aconteceu. Bom, o que eu quero dizer para os irmãos é que esse versículo, ele é literal, não é figurativo não, é literal. Que depois eu vou dar a resposta para esses incrédulos ateus, né? Então, quando Jesus ele fala, algum de vós que está aqui não morrerão até que eu venha, até ver eu voltar na glória com os anjos, isso não é figurativo não, é literal, é verdadeiro, né? Depois nós vamos entrar nesse assunto aí, que eu vou dar a resposta para esse ateu, para envergonhar, né, esses ateus incrédulos, né, que quer contradizer sempre a Bíblia Sagrada. Mas o que o ateu está falando aí, eu concordo com ele. Aquele texto ali, que eu vou dar a resposta verdadeira para esse ateu. Tá? Vamos acompanhar aqui. Olha só agora. Bom é que eu posso conversar com todo mundo. Sim, claro. É bom. Olha, amigo, acontece que você acabou de falar, alguns, não todos. Não todos. Pronto. Esse fato aconteceu no momento da transfiguração de Cristo. No capítulo 17. Sim. Entendeu, amado irmão? Então, este membro adventista está dizendo que já aconteceu. Aquela passagem que Jesus diz, algum de vós não morrerá até que eu venha na glória com os anjos. Então, o membro adventista está dizendo que já aconteceu lá na configuração. Misericórdia, amado irmão. O que esse povo estão aprendendo dentro da igreja, da volta de Cristo? Não estão aprendendo quase nada sobre a pura verdade de todo o mistério da volta de Cristo. Senão, não passaria vergonha diante dos ateus, esses membros adventistas. Vamos lá. Então, o que Mateus. acontece? E nessa transfiguração de Cristo, o que eles viram quando ele transformou sua glória? Então, como eu já falei para vocês, então esses membros adventistas que aprendem dentro da igreja, então eles vão falar erros. Eles também vão inventar para poder se sair, né? Então eles vão querer inventar e matar a própria verdade que está na Bíblia, tá? Vamos lá. Exatamente a glória que eles vão ver, o que aqueles que estejam vivos vão ver quando Cristo voltar. Então, a expressão alguns de vocês não morrerão hasta ver minha glória se cumpriu exatamente na transfiguração. Mas o que está escrito? Então, ele está dizendo que já se cumpriu na transfiguração. Misericórdia, meu irmão. O que esses membros adventistas aprendem dentro das igrejas? Erros, né? Erros. Então o ateu vai envergonhar. Veja o que o ateu vai falar, né?
escrito no capítulo 16, Então, o ateu Jesus Ferreira, ele sempre repete a mesma coisa, né? A Bíblia diz que Jesus falou que algum de vós que está aqui não morrerá até que veja o Filho de Deus vir com os anjos, com os anjos. E, repare só, vamos acompanhar. desculpa incomodar vocês, por favor, tá bom? É só para tirar essa dúvida. O que está escrito no capítulo 16 é o seguinte, é que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir. Jesus estava com eles. Jesus não foi para lugar nenhum. E quando Jesus diz assim, vir, quer dizer que ele deveria ir primeiro, para depois ele voltar. Sem contar que ele falou que voltaria com seus anjos para dar a cada um segundo as suas obras. Aí eu pergunto para você, você acha que isso aconteceu no capítulo 17? Entendeu, amado irmão? Então, o que o Jesus está falando aí é verdade, é verdade. Então, quando Jesus diz que até que eu venha, né, até vir, então Jesus tem que ir. Então, Jesus ele tem que ir e voltar. Só que na transfiguração, Jesus ele não foi. Os discípulos estavam ali com Jesus. Então, Jesus não foi. Jesus estava ali na transfiguração junto com os discípulos. Então, o que esse membro adventista inventa aqui, inventou, não bate com aquele contexto lá, né, que o Jesus está falando aí. Vamos lá. Transfiguração, onde que estavam os anjos lá então? Então, assim, no caso, eu vejo que Pois está certo, então. E outra coisa que eu digo aos irmãos é que Jesus falou que iria voltar com os anjos, os anjos, não é dois anjos não. Aí eu pergunto, na transfiguração, cadê os anjos ali? E Jesus não foi. Jesus estava ali a todo tempo com os discípulos. Então, essa invenção do membro adventista, que aprende dos seus líderes, não bate realmente com o texto que está lá verdadeiro. Tá? Então, eles têm que inventar. o caso aqui que ele estava referindo-se pontualmente era a glória dele. Mas ele falou que viria com os anjos. Então, assim, detalhadamente... Eles iriam ver a glória dele. Isso, mas ele falou que eles veriam... Então, os membros adventistas falam, veria a glória, mas tem a outra parte. É que Jesus falou que ele vai voltar com os anjos. Então, na transfiguração, Jesus não saiu para lugar nenhum, tá certo? Na transfiguração, Jesus não saiu para lugar nenhum. Jesus levou seus discípulos para o monte e os discípulos viram a glória de Jesus ali, mas cadê os anjos? Cadê os anjos? Então, não bate, tá, irmão? Então, não bate de maneira nenhuma, tá? Então, os adventistas eles têm que contradizer o próprio texto bíblico. Vamos lá. Com tudo isso, Jesus vindo nas nuvens com poder, grande glória, para dar a cada um segundo as suas obras. Aí eu pergunto para você o seguinte, aonde que ali no capítulo 17 tem recompensas e tem anjos ali? Então, assim, não tem ali. Por quê? Porque muitas das coisas que Cristo falou eram figurativas. Por exemplo, quando você lê o livro de Daniel, né, capítulo 12 e capítulo 7, né, alguns parágrafos, textos do Daniel, ele fala de coisas figurativas que são mencionadas também por Jesus Cristo no Novo Testamento, né? Então, por exemplo, quando ele falava da glória, né? Por exemplo, algumas pessoas que estavam no tempo de Jesus, que morreram nesse momento, eles morreriam nesse momento, mas eles também ressuscitariam em um período específico do tempo do fim para ver a sua glória antes de vir. Mas você percebe que Jesus falou assim, não morrerão? Está escrito na mensagem, assim, ó, alguns dos que aqui estão não morrerão, de modo nenhum. Não morrerão eternamente. Não, ele falou fisicamente, porque se ele falou eternamente, todos ali morreriam. Mas Jesus falou que alguns não morreriam, então quer dizer que... Então você veja que ela falou, né? Que Jesus falou que não morrerá eternamente. Não, irmão. Lá no texto, no contexto, não fala isso. Jesus falou que algum de vós não morrerá até que eu venha com os anjos. Então Jesus não falou que algum de vós aqui não morrerá eternamente. Então Jesus não falou isso. Então eles começam a inventar os membros adventistas, né? Como eles são tão orgulhosos de achar
que a igreja deles é a única verdadeira do mundo, então eles não querem passar vergonha e tem que inventar, contradizer o próprio Jesus, né? Vamos lá. Alguns morreriam e outros não morreriam. Aí porque Jesus falou que voltaria enquanto aqueles discípulos estivessem vivos para ver Jesus voltando. Mas Jesus voltando, como é que pode? Jesus no Monte da Transfiguração, Jesus não tinha ido para lugar nenhum, estava com os discípulos ali. Então ele voltou de onde? Não, ele ainda não tinha voltado, era uma profecia. Então, se era uma profecia, os discípulos deveriam estar vivos até o dia de hoje para ver essa profecia se cumprindo, não? Então Jesus mentiu? Não, realmente, como eu falei no começo, tem coisas que são figurativas e outras que são literais. Ok, amado irmão, então ela diz que é figurativo. Misericórdia, amado irmão, essas seitas, né, adventistas, essas igrejas adventistas. Então ela está dizendo que é figurativo. Aquilo que Jesus falou é figurativo, misericórdia, meu irmão, misericórdia, misericórdia. Né? É triste, né? É triste a gente ver as pessoas matando a verdade, né? Essas igrejas adventistas, contradizendo o próprio Jesus, né? Então o que Jesus falou ali não é figurativo não, é verdade, é literal, tá certo? Depois nós vamos conhecer. Eu vou mostrar dois capítulos, esse do Diego Ferreira e outro. Eu vou mostrar esses dois capítulos e eu vou dar resposta para esse ateu. Vou dar resposta para esse ateu, tá certo? Não é a resposta que ele quer? Então tá na hora que agora eu vou falar sobre... Vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar aqui. Nesse capítulo... Nesse caso, na tua ideia, no teu pensamento, qual seria a resposta? Olha, eu particularmente eu sou uma pessoa que eu fico buscando a resposta e tendo a oportunidade de poder conversar com pessoas que têm o Espírito Santo, que têm Jesus. Eu ainda não tenho esse conhecimento, mas eu estudo a Bíblia. Ah, pois não. Você pegou a Bíblia aí agora? Sim. Ai, que coisa boa. Mateus 16, versículo 27 e 28. Pronto, disse, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Virá, né? Virá, na glória de seu Pai. com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso. Agora, interessante aqui duas coisas. Pois não. Fala dos discípulos. Mas, Diz que alguns dos que aqui estão. tá, alguns dos que aqui Quem estão. estavam? Mas quem é que estava com ele naquele momento? Aqui havia fariseus, segundo o versículo. Não, aí logo no início tem os fariseus aí, E havia mas algum pessoal, não se refere diretamente aos discípulos. se refere, porque o capítulo 16, lê o versículo 27 e 28, que você vai ver que Jesus está se referindo unicamente e especificamente aos seus discípulos. Aí, por exemplo, se você ler o 24, o 25, o 26 e chegar ao 27 ou 28, você vai ver que Jesus está falando diretamente com os 12 que estavam ali junto dele. Ele falou que alguns que estavam ali não morrerão. Isso aí. Aqui diz, alguns dos que aqui estão, Isso. que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí eu pergunto, Agora, pergunta a seguinte, pois não, que é o reino de Deus? não entendi, fala de novo. Sim, aqui diz que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso, então quer dizer que é Jesus que está vindo dos céus, juntamente com o seu reino, para estabelecer aqui na terra, para dar a cada um segundo as suas obras. E ele está vindo com anjos, inclusive, né? Aí esses anjos não aparecem no capítulo 17, lá na Transfiguração. E nem a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Olha aqui, interessante. Você toca aqui, o versículo 27 diz, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, Então, se virá... e estão dará cada um segundo as suas obras. E aconteceu isso? Agora, aqui acontece que o versículo 28 fala sobre o reino, o vir o Filho do Homem no seu reino. Quando Cristo estava aqui na terra, ele disse, tem um texto bíblico que fala assim, anunciava-lhes que o reino de Deus havia chegado já. Não, é que o reino de Deus estava próximo. Não, que já havia chegado. Quando João Batista anunciava o quê? Que o reino de Deus já estava entre eles. Então, o reino de Deus não necessariamente simboliza a segunda vinda de Cristo. Mas quando ele fala que está vindo com seus anjos, não simboliza? Olha,
faz parte, mas não quer dizer que seja a única interpretação que exista sobre o reino de Deus. Por exemplo, quando ele fala que ele vai vir no reino dele, ele vai vir das nuvens com poder, grande glória, acompanhado de seus anjos para dar a cada um segundo as suas obras. Sim. E os discípulos teriam que estar vivos para ver essa coisa, porque Jesus falou que eles não morreriam. E por que morreram? Acontece o seguinte, se eu penso assim, que o reino de Deus, certo? Por exemplo, nas parábolas de Jesus, ele fala, o reino de Deus é semelhante a, e faz a comparação. Certo? Quando encontramos a frase o reino de Deus, na maioria de frases, nós somente nos encontramos referindo-nos à segunda vinda de Cristo, senão também ao ministério de Cristo aqui na terra. De fato, por exemplo, o Pai Nosso diz, venha o teu reino, certo? Aqui na terra, etc, etc. Se vemos Então, se venha o teu reino, então o reino estava onde? na terra. Mas venha o teu reino. Como é que está na terra se venha o teu reino? E, nesse sentido, por exemplo, eu que entendo que o reino de Deus tem duas interpretações. Primeiro, é a parte que você fala, está certíssimo, e a parte do ministério de Cristo aqui na terra. Se olhamos por esse ponto de vista, de que o ministério de Cristo aqui na terra é o reino de Deus, obviamente os discípulos não estavam mortos, estavam presenciando o reino de Deus aqui na terra. Então, e onde que estão os discípulos? Porque Jesus prometeu, se a palavra dele não cai por terra, então onde que estão os discípulos, vivos ou mortos? Os discípulos, que Seu nome é? Elizabeth. Tá bom, Elizabeth. O que eu entendo é o que está escrito na palavra de Pronto, amor, vamos partir para essa parte aqui. Então, o jovem, ele, né, para contradizer a verdade, né, o membro adventista ao jovem, então ele quer dizer que já aconteceu, o reino de Deus, sei o quê, né, que o reino de Deus já veio, só que não adianta, né, não adianta o membro adventista inventar, contradizer o próprio Jesus. Primeira coisa é que Jesus falou para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Esse mesmo que está subindo, ele voltará. Então, Jesus ele voltará do reino de Deus e todo olho verá. Então, quando Jesus ele fala, algum de vós não morrerá até ver o Filho de Deus vindo da glória com os anjos. Tá certo? Então, realmente, Jesus virá com os anjos. Jesus virá do céu, do reino de Deus, tá? Jesus ele vai vir do reino lá de cima e todo olho verá, tá? Então, não adianta esses grupos adventistas querer inventar. Não. Então, não aconteceu ainda. Essa profecia de Jesus não se cumpriu ainda, que ele tem que vir do reino do céu, lá de cima, com os anjos. Não se cumpriu ainda, tá bom? É muito triste a invenção que esses membros adventistas querem fazer, tá bom? Então, o reino de Deus já estava no meio do povo, né? Aqueles que aceitavam a Jesus já recebiam o reino dentro deles. O reino de Deus já estava dentro das pessoas que aceitavam Jesus. Então, não se pode misturar as coisas, tá? Não se pode misturar as coisas. Então, o reino de Deus já estava dentro das pessoas que aceitavam Jesus. Agora, a outra parte daquele texto é outra parte. Jesus está prometendo aos discípulos voltar com os anjos. Irmão, é muito triste isso aí. Vamos lá. Deus. Aquilo que não foi revelado claramente fica para Deus, entendeu? Quando ele voltar, nos revelar. Agora, o que está revelado claramente fica para nós. Como está obscuro aí, ninguém sabe. Alguns não passaram para a morte, e ninguém sabe dizer ao certo como, né, não está muito claro. Não, está claro sim, está claro. Porque ele diz assim, alguns... Ok, amado? Então, sobre esse texto aí, está claro, já está revelado. A explicação para explicar esse texto aí, que Jesus falou para os discípulos, essa profecia, que ele vai vir do reino com os anjos, já está na Bíblia revelado, tá?
Então é isso que os membros adventistas não aprendem, não sabem nada sobre realmente a verdade da volta de Cristo, tá? Mas eu vou revelar para você. Eu vou dar a resposta para esse ateu. Então essa profecia, ela ainda não se cumpriu, que Jesus vai vir com os anjos. E aqueles, bom, depois nós vamos conhecer, tá bom? Vamos lá. Ele fala assim, Ele esclarece. ele diz assim, alguns dos que aqui estão não morrerão. Isso é bem categórico, não morrerão até que vejam vir. Não tá especificado que alguns e que época vai ser. Como você mostrou aí, que Jesus deveria, essas pessoas deveriam explicar detalhadamente assim na palavra de Deus, e você não está entendendo, né? O que tá revelado é o seguinte, é que aquilo que foi esclarecido na palavra de Deus é para nós, o que não foi revelado fica para Deus e os anjos, entendeu? Inclusive, uma coisa interessante é que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 23, para deixar bem claro ainda, meu irmão, ele fala assim, que os discípulos não acabarão de percorrer as cidades de Israel sem que antes venha o Filho do Homem. Capítulo 10, versículo 23 de Mateus. Aí quer dizer, e Jesus, depois no capítulo 16, ele fala que alguns dos que aqui estão não morrerão até que vejam vir o Filho do Homem. O que você tem a dizer sobre isso? Então, de todo o nosso diálogo que nós já tivemos até aqui, como é o seu nome? Jason. Irmão Jason. Irmãos, o problema está aqui. O problema está aqui. Quando Jesus fala para os discípulos, algum de vós que está aqui não morrerão até... Então o problema está aí. Aí o que acontece? Mas sei o que, né? Não sei o que, os discípulos morreram. Os apóstolos morreram, os discípulos morreram. Então o problema está aqui, que deixa os pastores no ar. Deixa os pastores no ar, sem dar resposta para o ateu. Né? E o ateu está empolgado, se achando grande eu sou, né? Porque ninguém respondeu esse texto para ele, né? Porque as pessoas dizem, mas os discípulos morreram, e aí, como é que fica esse texto? Como é que fica esse texto aí? Então, Cristo não voltou e não sei o que, sabe? Mas eu vou dar resposta para o ateu. Eu não vou contradizer esse texto que ele fala, não. Eu não vou contradizer. E você vai ficar impressionado com 2 versículos que eu vou mostrar para você. Vocês vão ficar impressionados. E é para quem crê no próprio Deus. Tá? É para quem crê no próprio Deus. Tá? E vai ser impressionante. Tá? E eu jamais vou desfazer o texto bíblico que o ateu está falando aí. Eu jamais vou contradizer. Eu vou falar a verdade para esse ateu. Porque nós cremos em Deus, né? Nós cremos em Deus. E Deus, bom, vamos deixar para um vídeo que eu vou fazer completo, tá bom? Vamos lá. 2 coisas eu percebi. Uma, que você é estudioso da Bíblia. Eu gosto demais. Então você estuda bastante as Escrituras. Eu gosto. Isso é muito bom, é louvável. Outra coisa que eu percebi é que foram dadas algumas respostas e as respostas foram, no meu ponto de vista, convincentes. Mas me parece que você não ficou satisfeito com as respostas. Não é que satisfeito, é porque não condiz com o que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo assim, ó... Né? E isso é verdade, né, irmão? Isso é verdade. Como uma pessoa vai ficar satisfeito se não condiz com a Bíblia? O que esses grupos adventistas estão falando não condiz com aquele texto. Eles estão desfazendo, inventando, dizendo que já aconteceu, sem ter acontecido. Diz que ali é figurativo, misericórdia, é uma bagunça que eles fazem. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, alguns dos que aqui estão não morrerão, é porque não vão morrer mesmo. É verdade. Até que... Então, amado irmão, preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. O que o ateu está falando aí, que algum de vós não morrerão, aquele texto, o que Jesus falou, irmão, é verdadeiro. É verdadeiro aquilo que Jesus falou para os discípulos, que alguns de vós não morrerá. E é por isso que você vê na Bíblia
A Bíblia não diz que todos os discípulos morreram. Presta atenção. A Bíblia não diz que todos os discípulos morreram, que todos os apóstolos morreram. Irmão, vai ser impressionante o que eu vou revelar para você. Mas é para quem crê em Deus, é para quem crê em Deus realmente o que eu vou revelar para você, tá bom? Vamos lá. Vejam vir o Filho de Deus. Então, se é para vir, qual é o teu nome? Felipe. Felipe, se é para vir, se eu digo assim, ó, eu vou voltar, é porque eu fui, concorda comigo? Sim, concordo. Mas Jesus não foi para lugar nenhum, Jesus estava com os discípulos e ele foi até o monte da transfiguração, se transfigurou e não foi para lugar nenhum. Então, se ele fala que virá, e vocês verão vir o Filho do Homem nas nuvens, isso quer dizer que não está falando da transfiguração. E ele falou que vai dar a cada um segundo as suas obras. Então quer dizer, os discípulos veriam a ressurreição dos mortos acontecerem, porque Jesus daria a cada um segundo as suas obras. E isso não ocorreu diante dos discípulos. Então, Exatamente, irmão, tá? Então, quando a Bíblia diz que quando Jesus vier do céu, do reino, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, isso vai se cumprir agora, no fim dos tempos, né? Na volta de Cristo, que Cristo vai vir na glória do Pai. Jesus vai vir do reino, lá de cima, do reino, na glória do Pai, e vai dar a cada um segundo as suas obras. Isso vai acontecer ainda. Então, essa profecia é para o fim dos tempos, que Jesus falou que vai dar a cada um as suas obras, quando ele vir com os anjos, tá? É muito incrível, irmão, conhecer a Bíblia Sagrada. E aprender somente com os homens, é nisso que dá, é passar vergonha diante dos incrédulos, né? Passar vergonha. Tem que ler a Bíblia Sagrada, tem que examinar as Escrituras. Mas essas pessoas vivem mais em mandamentos de homem, em ensinamentos somente de homem, mas não examinam as Escrituras. Então, o que eles vão pregar e ensinar, esses membros adventistas, é o que aprendeu do homem. Somente aquilo ali que aprendeu lá do homem. Mas não conhecem toda a verdade da vinda de Cristo. Tá? Vamos lá. se não ocorreu, o que aconteceu? É isso que eu quero saber. Então, irmão Jason, essa já é uma resposta que você chegou a essa conclusão. Ok. Pelo que você está falando, você já chegou a essa conclusão. Porque você fala de forma categórica. A Bíblia fala assim, né? Fala de forma enfática. A Bíblia fala... Você já chegou a essa conclusão. É porque a Bíblia, ela deixa clara isso, A né? resposta que nós daremos aqui, me parece que vai ser convincente para você. Mas eu vou reforçar os meus amigos aqui, que deram uma resposta convincente e verdadeira. E que os irmãos... Né, que deram resposta verdadeira. Né? Então ele está dizendo que deram resposta verdadeira. Misericórdia, mano, misericórdia. É triste, muito triste. A gente vê, né? É triste a gente ver, né? Passando vergonha diante dos incrédulos, diante dos ateus, né? Vamos lá. Tanto os irmãos leigos como os teólogos, eles concordam com essa posição de que aquilo que aconteceu na transfiguração foi a volta de Jesus? Foi o cumprimento dessa declaração de Jesus. Então, mas não foi... Tá vendo? Então eles vão muito pelos teólogos, né? Os membros adventistas vão muito para o teólogo, os que diz o que diz o homem, né? Mas eles não vão muito pela Bíblia, pela verdade da Bíblia, que Jesus falou. Eles não vão muito por Jesus, então eles vão muito por opiniões de teólogo, de homens. Eles aprendem muito o que o homem diz e despreza a própria Bíblia Sagrada, né? Vamos lá. A volta de Jesus, concorda? Não foi São dois temas diferentes. São dois temas diferentes, como eu falei no começo. Esse texto tem uma aplicação literal e tem uma aplicação profética. Tá, aonde que está a aplicação profética nesse texto? A senhora pode me informar? Sim, por exemplo, na questão de que vocês não morrerão agora. Tá vendo? Então agora sim, ela falou agora uma verdade aí, né? Que esse texto é literal e profético. Mas antes ela inventou, dizendo que é figurativo, né? Que esse texto é figurativo, que não sei o quê. Agora sim, ela falou uma verdade
certa, né? Nessa parte aí. Porque aquela profecia que Jesus falou é literal e é profético. Vai acontecer ainda nessa vinda de Cristo. Ora, por exemplo, se você, desculpa, por Tá, tudo exemplo, bem. quando Adão e Eva pecaram, né? Deus não falou que o dia que comeres da árvore vocês Então, né? Então, os membros adventistas, eles vão continuar a inventar, Vai pegar no Velho Testamento, vai começar a inventar misericórdia, irmão, misericórdia. morrerão. Morreram Adão e Eva nesse dia? Assim, eles falaram que no dia, não foi? No dia, o dia para Deus é 24 horas. E um dia de 24 horas são 1000 anos, não é isso? E ele morreu com 900 e poucos anos, então morreu antes do dia. Na verdade, esse dia não era profético, era literal. Sabe por quê? Porque ele disse, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Então, já aí corta de que não é profético, é literal. Então, quando ele está falando, quando Deus cria todas as coisas, no primeiro dia era dia, de tarde e manhã, primeiro dia, não era de 1000 anos. Era É porque ali o verbo tá ion para 24 horas. É o verbo que é referente a um dia de 24 horas. E quando ele falou que não, vocês, no dia em que vocês comer desses frutos, vocês vão morrer, realmente eles morreram, literalmente, em todos os sentidos. Porque Adão viveu menos do que 1000 anos, menos do que um dia para Deus. Então, no teu raciocínio, Né? Então, amados irmãos, o Geiso Ferreira, né, já falou besteira, né? O Geiso Ferreira já falou besteira, né? E porque ali, quando Deus ele fala, no dia em que comer, morrerá. Então, Deus está falando que morrerá espiritualmente. Então, o ateu começa a inventar que morreu mesmo e que misericórdia, misericórdia. né? Para ti, o dia da criação é um dia profético. Olha que tu está aplicando um lapso de 1000 anos, né? No teu raciocínio. Tá escrito, né? Mas não é assim, porque não. E a passagem que né, Deus ao ver tanto mal na terra, Deus homem praticando o mal, então Deus ele diminuiu os anos de vida do homem. E é por isso que a Bíblia diz lá, que a mão de Deus não vai estar muito tempo, né, na cabeça do homem. Então Deus diminuiu a idade de vida do homem. Então não tem nada a ver o que Jesus Ferreira falou aí. Não. O do Jardim do Éden se refere à morte espiritual. E a outra parte é outra parte. Então eles inventam, botam outra coisa para bagunçar o texto bíblico. Aí só passa vergonha, né? Só passa vergonha os ateus. A Bíblia diz que eram dias de tarde e manhã, 24 horas, sim? Quando nós aplicamos um dia profético, quando o mesmo texto, quando é algo que, por exemplo, o salmista, quando fala que um dia para Deus é como um ano e um ano como um dia, ele está... É 1000 anos. 1000 anos como um dia, né? Ele está se referindo não à questão profética do homem, da contagem do homem, sino como Deus vê o tempo. Isso. Sim? Mas para o homem, era um dia de 24 horas e eles não morreram. Então, quando ele diz, nesse dia morrerão, e eles não morreram, então o que aconteceu? Não, será que Deus é mentiroso, não cumpriu? Não, é porque Apocalipse, que já é um livro profético, ele fala que o cordeiro que iria morrer imolado no começo do tempo. Então, quem morreu no Éden realmente foi um cordeiro, entende? Porque quando Adão e Eva saem do Éden, eles fazem o primeiro sacrifício de um animal e usam as vestes para se cobrir, né? Então, Deus veste de túnicas o casal. E para vestir de túnicas, tinha que morrer um animal. Ele morreu um animal. Então, teve morte sim, mas não de Adão e Eva, de um cordeiro. Qual foi esse cordeiro? Era símbolo de Jesus, né? Que nós vemos através do Velho Testamento e do Novo, que sempre os sacrifícios de animais representavam Amados irmãos, sabe, misericórdia, é tanto arrudeio, né, que os membros adventistas fazem, misericórdia, amado. Então, não tem nada a ver, amado irmão. O texto que está lá de Jesus, a profecia que Jesus fez para os discípulos, não tem nada a ver do que ela fala aqui, não tem nada a ver, né?
Jesus, ele morreu, aí eu pergunto, cadê os anjos, né? Então o cara está falando sobre o Cordeiro, que Jesus morreu, mas cadê, né? Cadê os anjos? Pelo amor de Deus, rapaz. Então o que eles não enxergam é os anjos. Cadê os anjos? Né? Jesus morreu na cruz, o Cordeiro. Cadê os anjos? Jesus vindo com os anjos. É os anjos. Não é dois anjos não, tá? Não é dois anjos não, é os anjos. Cadê os anjos? Irmão, é triste. Vamos lá. Cristo, né? Apontavam a Cristo. Então, quando a gente lê a Bíblia, lê essas escrituras, muitas coisas são literais. Tá, tudo bem. Mas quando você lê assim, desculpa incomodar o tempo de vocês, porque agora a gente está tirando um raciocínio. Então ela sempre bate naquela tecla, que muitas coisas é literal e figurado, é figurado. Misericórdia, meu Deus do céu. Não sabe nem o que diz, né? Não sabe o que diz, né? Não sabe o que diz. Né? Não compreende o que fala, nem o que diz, né? Uma hora diz que é literal, é figurado, misericórdia. Não. Aquele texto que o Diego Ferreira está falando é literal e é profético. E vai acontecer ainda, tá? Vamos lá. Tá bom? Mas assim, quando Jesus fala, vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel na evangelização, sem que antes venha o Filho do Homem. Sim. Jesus está deixando bem claro... Está se referindo não só aos discípulos, sino a todos os discípulos que existirão até o fim do tempo. Então quer dizer que quando Jesus... quando Jesus... Não acabaremos... Então, amados irmãos, essa passagem, né, que fala, vós de percorrer, né, a Israel até não sei o que, né, que depois nós vamos partir para essa parte também, tá? Nós vamos partir para esse outro texto aí, né? Que Jesus falou sobre percorrer a terra até antes que ele tal, né? Depois a gente vamos partir para essa parte aí, ok? Cada texto, no seu texto, cada coisa é uma coisa. Então não vamos misturar. Depois nós vamos partir para esse texto aí, sobre percorrer Israel até que venha tal, tá? Depois. De percorrer o mundo inteiro, tal, era uma parte literal, mas profética, porque todas as coisas que Jesus... Então, mas os discípulos acabaram de percorrer tudo e acabaram de pregar o evangelho. Paulo falou que o evangelho já havia sido pregado. Por exemplo, o evangelho, ele deve ser pregado ou já foi pregado? Não acabaram sua obra, porque eles tinham que eles acabaram em Judeia, mas eles foram para os gentis. Então, eles não acabaram de percorrer. Por exemplo, Paulo... Aqui em Colossenses, Paulo... Então é verdade, isso é verdade. Os apóstolos, os discípulos, não pregou o evangelho a todas, o mundo inteiro, não. Não pregou o evangelho ao mundo inteiro, não. Bom, irmão, vamos entender depois, tá? Então, os discípulos não pregaram ao mundo inteiro, não pregaram, tá? Isso é mistério que depois eu vou mostrar para você biblicamente, tá? Em Colossenses, mas vocês continuam algo que Paulo falou que acabou, porque Paulo falou em Colossenses capítulo 1, versículo 5 e versículo 23, que o evangelho já havia... A escritura diz que... como ter acabado. Mas se não... Diz que até que o céu e a terra acabem, não acabaria. Paulo percorreu e falou, lê para mim aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 23, para você ter uma ideia. Paulo percorreu. Paulo disse que o evangelho já havia sido pregado. Ele percorreu. Paulo falou que o evangelho... Pregou na Ásia. Vamos lá, deixa eu explicar. Pregou na Ásia. Vou explicar. Aonde mais ele pregou? Eu vou explicar para você. Na parte da Europa. Tá, vou explicar. Cidade de Roma. Paulo falou que pregou o evangelho a toda criatura debaixo do sol. Sim. Onde é que você acha que ele pregou? A todo mundo, você acabou de dizer. A toda criatura debaixo do sol. As traduções falam isso aí, né? Não. Ponto, irmão. Aí é onde está o problema, né? É onde está o problema. O apóstolo Paulo pregou a toda criatura debaixo do sol. A pergunta é, qual foram essas todas criaturas debaixo da terra que ele pregou? Foi a todo mundo? A todo o mundo inteiro? Não. Depois nós vamos saber disso aí. Então eles se isolam nesse versículo e diz que o evangelho foi pregado a todo mundo e cadê Jesus? Jesus voltou? Então, ele se isola no versículo sem compreender e sem entender.
Então eles se isolam aí e diz que o evangelho já foi pregado a todo mundo da terra. Não, de maneira nenhuma. Então você vai conhecer os mistérios que eu vou trazer para você, tá certo? Então os discípulos, os apóstolos, eles não pregaram ao mundo inteiro, ao quarto canto da terra. Não, eles não pregaram ao quarto canto da terra todinho. Não, de maneira nenhuma. Então isso é mistério também, que eu vou mostrar para vocês biblicamente, tá bom? São textos que não são revelados, tá bom? São mistérios. Inclusive, Jason. Jason. Isso. Realmente a gente gostaria de discutir aqui, estudar toda a tarde. Seria uma ótima, né? Mas a gente tem que continuar nossa missão. Tudo bem. Mas o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 23? Só para eu ter uma ideia, só para a gente ter uma ideia aqui, rapidinho, para nós finalizarmos. Colossenses 1, 23. Aí você vai ver que Paulo, ele fala que o evangelho já havia sido pregado. E Jesus não voltou. Fala que havia sido pregado a todo mundo. Eu conheço o versículo. Mas Paulo não percorreu o mundo todo. Então Paulo mentiu. Não, Verdade, eu concordo com esse membro adventista aí, eu concordo com ele, verdade, o que ele está falando aí. Paulo não percorreu o quarto canto da terra, o mundo inteiro. Isso é verdade, tá bom? É verdade. ele falou a verdade. Qual era a parte... Espiritual e literal. Mas então quer dizer que todas as coisas têm que ser uma aplicação espiritual. Quando Jesus fala assim, Pedro, me negarás, ele está falando com todo mundo também ou só com Pedro? Por isso eu falo que quando você lê a escritura, você tem que ler o contexto, tudo que está relacionado. Não é só pegar um texto. Não. Eu não estou pegando só um texto, não. Porque, por exemplo, vamos lá, se eu pegasse só um texto, tem textos que dizem que Sodoma e Gomorra, eles se queimarão eternamente. E já está escrito, e cadê que Sodoma e Gomorra já não existe? Entende? Então, Bom, amados irmãos, uma parte importante que eu acabei de observar aqui. Então, ela está falando, Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. Olha só, Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. Irmão, pelo amor de Deus. Sodoma e Gomorra, claro que está queimando, né? No inferno até hoje. É no inferno até hoje. Então, Sodoma, quando a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, não é simplesmente só aquelas paredes. Quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, são o povo de Sodoma e Gomorra. Então, aqueles homens de Sodoma e Gomorra, eles estão queimando sim, até hoje. Estão lá no calor, né? Está lá no inferno, no calor, tá? Então, Sodoma e Gomorra, que é o povo de Sodoma e Gomorra, está queimando até hoje sim, eternamente. Quer dizer, vão se queimar eternamente no lago de fogo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra está queimando eternamente assim, né? É porque está falando das pessoas. E Sodoma e Gomorra estão no inferno, que são o povo, tá? Está queimando. Então a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Então você tem que entender o texto bíblico. Então Sodoma e Gomorra queima até hoje no inferno. Tá certo? Vamos lá. se eu pegasse, viu que a Bíblia se contradiz porque diz isso? Não. Somente que a gente tem que estudar contexto. Tem que estudar a etimologia das palavras, que dizia no grego, que dizia, que quer dizer a raiz da palavra. Sodoma e Gomorra, o Egito, a Babilônia, queima até hoje no inferno, né? Porque Deus, ele lançou no abismo aquelas pessoas que causavam grande mal, terror na terra. Aquelas pessoas que os pecados estavam subindo até Deus, o pecado tão mal, pessoas mal, que causavam terror na terra, Deus lançou no inferno. Então o Egito, Babilônia, Sodoma e Gomorra queima até hoje no inferno, que são as pessoas de Sodoma e Gomorra, as pessoas do Egito. Tá certo? É fácil de você compreender. Então aquele texto não se contradiz. Quando diz que Sodoma e Gomorra queima até hoje, ali está falando das pessoas de Sodoma e Gomorra que está no inferno, tá? Isso eu vou mostrar para você depois, né? As pessoas que Deus
lançou no abismo, no além, além, tá? Não foi cemitério, não. Deus ele jogou no além do abismo, lugar da habitação das almas dos mortos, tá? Então não é para qualquer crente. Tem que ter um conhecimento em grego, erudito, Não, bem. tem que ter. Então a palavra de Deus não é para todo mundo. Claro que é, só que tem que ter em conta. Então quando Paulo fala que o evangelho já foi pregado, é porque não foi pregado ainda. Falta para ser pregado. Sim, só um detalhe em relação a isso. Eu realmente Ele fala que foi para o mundo todo. Desse tempo. olha só, Paulo, digamos assim, ele escreve, e sim, você tem razão, diz, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. A toda Do criatura. qual eu, Paulo, Sou sou testemunha. feito ministro. Agora, a pergunta é a seguinte, Mateus 24:13 diz, e este evangelho Do será reino do será reino pregado a em todo todas as mundo nações. pelo testemunho e virá o fim. E virá o fim. Por que não havendo fim? Jesus mentiu? Não, porque não ha chegado o fim. Mas Jesus mentiu então? Não, a pergunta não seria aqui se Jesus mentiu ou não. Mas você admite que assim, pelo menos essa possibilidade que haveria uma mentira ali? Não. Não admite? Então assim, se Jesus falou. Aqui, ó, assim, ó. Paulo diz que ele pregou o evangelho a toda criatura. O fim do quê? Só que Cristo antes disse, então este evangelho será pregado a todo mundo e virá o fim. Por que não ha chegado o fim? Por quê? Não, a pergunta seria essa. Por que Cristo não ha vindo? Quem mentiu, Paulo ou Jesus? Talvez os dois. Por quê? Porque Jesus falou que quando o evangelho do reino fosse pregado, viria o fim, e o fim não Por que não ha veio. chegado o fim? Ele falou, inclusive, que aquele que perseverar até o fim seria salvo. E não foi salvo ninguém, porque os discípulos perseveraram, Mas por quê? passou a grande tribulação. Jesus falou que Né? Olha só, então, a grande tribulação ela ainda não veio, não. A grande tribulação ela não veio, não. O que os discípulos passaram lá foi os princípios da dores, né? Então, uma coisa, irmão, que eu vou falar para vocês é o seguinte. Deixa eu ver o que eu acabei esquecendo aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho para lembrar. eles estariam para passar pela grande tribulação, passariam por todas as coisas, e eles estariam vivos para verem Jesus Cristo voltando. Em Lucas, Peraí, viu? Mateus 24:13 diz, e este evangelho será do reino. pregado. Ah, pronto, acabei de me lembrar agora. Então, exatamente, irmão. Por que o fim não veio ainda? Por que o fim não veio ainda? Se o evangelho já foi pregado a toda criatura, e por que o fim não veio ainda? Por que Jesus não já veio? Porque exatamente o evangelho não foi pregado a todo canto da terra, a todas a criatura na face da terra, debaixo do sol. O evangelho não foi pregado a toda criatura debaixo do sol, que é os quatro cantos da terra. Não, porque o evangelho tinha que ser pregado aos gentios também. Não era só pregar para os judeus, não, para aquele povo judeu, não, tá? Você tem que abrir sua mente para a inteligência e sabedoria de Deus. O evangelho não era para ser pregado só àquele povo de Israel, não. Era para ser pregado aos gentios também. Bom, irmão, vamos deixar para depois, né? Vamos deixar para depois para não render o vídeo, né? E é assim que os ateus passam vergonha, né? Bom, vamos lá. A todo mundo pelo testemunho e virá o fim. E virá o fim. Por que não havendo fim? Jesus mentiu? Não, porque não ha chegado o fim. Mas Jesus mentiu então? Não, a pergunta não seria aqui se Jesus mentiu ou não. Mas você admite que assim, pelo menos essa possibilidade que haveria uma mentira ali? Não. Não admite? Então assim, se Jesus falou... Aqui, ó. Né? Jesus não mentiu, não. Jesus não mentiu. Ele já está para voltar. Está tudo se cumprindo das profecias que Jesus falou, está se cumprindo plenamente. É incrível as profecias de Jesus que está se cumprindo. Isso é o sinal de que ele está voltando. Assim, ó. Paulo diz que ele pregou o evangelho a toda criatura. O fim do quê? Só que Cristo... Aí outra vai nascer depois da manhã, outra vai nascer semana que vem. Então vocês não vão acabar de pregar o evangélico nunca. Então aí está o detalhe. Olha, Olha duas só, razões.
Porque quando o evangelho do reino fosse pregado, viria o fim, e o fim não veio. Chegar ao fim. Ele falou, inclusive, que aquele que perseverar até o fim seria salvo. E não foi salvo ninguém, porque os discípulos perseveraram, passou a grande tribulação. Jesus falou que eles estariam para passar pela grande tribulação, passariam por todas as coisas, e eles estariam vivos para verem Jesus Cristo voltando. Em Lucas... Só um minutinho. Em Lucas, capítulo 21, Lucas, capítulo 21, Marcos 13 e Mateus 24, onde fala sobre todo esse registro que os discípulos passariam por todas essas coisas. Os discípulos passaram, Jesus não veio. Paulo falou que o evangelho foi pregado a todas as nações. Quem mentiu? Jesus? O Paulo? O Paulo? Quem? Aí vai ter que adivinhar agora quem foi que mentiu. Então, o negócio é o seguinte, na minha concepção... Ninguém mentiu? Ninguém mentiu. E o que aconteceu? Por quê? Porque Paulo, olha, na concepção da cabeça de Paulo, por exemplo, ele via que o mundo naquela época já havia sido evangelizado por ele. Na cabeça dele, mas foi o Espírito Santo que falou isso para ele. Não, aí, vamos lá, vamos devagar. Deixa ele terminar. Que acontece? Na cabeça de Paulo, qual era o mundo conhecido naquela época? Toda a sociedade judaica. Não, porque estava também os gentios e ele o evangelho. Mas o evangelho, Jesus falou que... Verdade, o que o membro adventista fala aí é verdade. Olha só, o ateu, olha o ateu. Misericórdia, né, irmão? Então, é verdade. O evangelho tinha que ser pregado a todos os gentios. Pessoas que estavam tão distante em outros países. Ok? Então, tinha gentio espalhado por todo o canto da terra, aonde os discípulos não chegaram. Eles eram proibidos até de entrar naquela cidade. Ok? Então, são mistério e segredo que a Bíblia tem para revelar. Então, houve esse lugar que os discípulos não podiam entrar naquela cidade, não. Havia lugar que eles não podiam entrar e nem chegar perto. Então, o evangelho não foi pregado a todos os cantos da terra. E o evangelho tinha que ser pregado tanto para judeus como para gregos, né? Tanto para os gentios. O evangelho tinha que ser pregado tanto para judeus como para gregos. E o ateu dizer que o evangelho foi pregado só ali em Israel, ali, pelo amor de Deus, bicho, dá dor de cabeça, né? Tanta loucura que o ateu fala, né? Seria o evangelho pregado a todas as nações de Israel. Agora ele Não. falou algo interessante. As nações simbolizam Israel? As nações de Jesus simbolizam Israel, sim. Não, mas aqui se ir por todo o mundo e pregar. Não, mas todo mundo é do pessoal de Israel, não para os gentios. Olha a loucura do ateu, que a geração de Jesus era só lá o judeu de Israel, misericórdia, irmão. A geração de Jesus é tanto judeus como os gentios, né? Os gentios também que aceitam Jesus são a geração também de Jesus, de Deus. Irmão, misericórdia. Os ateus pregando a Bíblia é só a misericórdia de Deus, é muita loucura dos ateus. Eles inventam, falam coisa por coisa que Deus me livre. Mas por quê? Porque Deus mesmo. Então, se for Paulo. Porque se for todo mundo, ainda vai nascer uma nação amanhã. Aí outra vai nascer depois da manhã. Outra vai nascer semana que vem. Então vocês não vão acabar de pregar o evangélico nunca. Então aí está o... Olha que loucura, meu pai do céu, meu Deus. Olha que loucura do ateu, que loucura, o que eles inventam, inventa essa loucura. Então, eu quero dizer para você, Deso Ferreira, que quando Cristo vier, a maioria não vai ser inocente, não. Quando Cristo vier, ninguém vai ser inocente. Todos já ouviram falar de Deus, da pregação. O que vai ter é crianças. Mas quando Cristo vier, vai ter pessoas adultas. Todos ouviram a pregação. Não vai ter ninguém inocente, não, tá certo? Então deixa de falar loucura, essa besteira. Pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor de Deus, Deus. Que loucura é essa? Meu Deus, inventa cada loucura. Detalhe, olha, 2 razões para fechar o questionamento. Então, como a Bíblia diz, né, o próprio Deus, que Deus não terá ninguém por inocente.
todos vão estar cientes de que ouviram o Evangelho, tá bom? Jason Ferreira. Essa aqui é a verdade, tá? Então não inventa não, pelo amor de Deus. Basta a sua loucura dessas coisas que você fala e ainda inventando mais loucura, pelo amor de Deus. Então ele fala, né, irmão? Ah, então você nunca vai parar de pregar o Evangelho porque vai vir. Pelo amor de Deus, Jason. Esta geração da agora não vai passar até que Jesus venha. E ninguém será inocente, não. Todos vão estar cientes de que ouviram o Evangelho, foram alertados pelo do Senhor verdadeiro. Pelo amor de Deus, Jesus. Se você não crê na Bíblia, não crê em Deus, pelo amor de Deus, não inventa. Não... Bom, vamos continuar. Chega. Paulo não mentiu, porque ele cumpriu a sua labor, ele evangelizou o mundo que conhecia. As Américas eram conhecidas na época... Mas Jesus não estava pensando nas Américas. Não, Jesus não pensava... Ai, meu Deus. Olha, o ateu, quando ele vê a verdade, ele começa a inventar loucura, né? Ah, Deus não estava pensando nas Américas. Deus não estava pensando nos Estados... Misericórdia. Meu Pai do céu. Jesus falou que o Evangelho é para ser pregado ao mundo inteiro, aos 4 cantos da terra. Claro que Jesus estava preocupado em salvar os das Américas, os gentios das Américas, do sul, do norte, oeste, sudoeste, noroeste. Jesus estava preocupado em pregar para todos eles, para salvar essas pessoas de todo canto da terra. Uma loucura. É muita loucura desse ateu, né? Então a resposta já está na Bíblia. Jesus falou que é para pregar o Evangelho a toda criatura, né? Ao mundo inteiro, ao leste, oeste, nordeste, sudoeste. Por isso que Deus falou que iria espalhar seu povo por toda a face da terra. Deus iria espalhar seu povo em todo canto da terra, no norte, no sul, oeste, sudoeste e ponto final. Para poder Deus usar essas pessoas para pregar em todos esses cantos da terra que eu falei. Na América, no norte, oeste, sul. Bom, deixa eu parar por aqui, né, irmão? Para o ateu não ser tanto envergonhado assim, né? Vamos lá. Não, Jesus não pensava... Para o mundo todo. Não, veja bem, Jesus estava pensando na salvação de Israel. Jesus não estava pensando nisso, então ele não é Deus, ele não é onisciente. É muito triste. Os ateus, né? É fácil de você envergonhar os ateus para quem conhece a Bíblia, tá? Para quem conhece a Bíblia é muito fácil de você derrotar esses ateus, né? Então, Jesus mandou pregar por toda a criatura, né? Da face da terra. Então, Deus disse que iria espalhar seu povo em todo canto da terra. No norte, no sul, oriente, ocidente, bom, todo canto da terra, Deus espalhou seu povo já para isso, para pegar o Evangelho. Outra coisa, Jason Ferreira, quando Cristo veio, ele veio para os seus, ele veio resgatar, salvar o seu povo de Israel, judeus, mas muitos deles rejeitaram a Jesus.